Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, doutor Roberto Liviano. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. Vamos começar hoje falando sobre direito eleitoral. Temos na Câmara o debate para a volta da doação eleitoral por empresas, doutor Roberto Liviano. Na verdade, nós temos várias frentes que foram estabelecidas em relação a essa temática referente aos temas político-eleitorais e, surpreendentemente, essa discussão que você mencionou, ela se reabre. Eu digo surpreendentemente porque em decisão histórica para o país, sob vários pontos de vista, em 2016 o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial, assim como estabeleceu as cláusulas de barreira, as cláusulas de desempenho. Foi uma decisão daquelas históricas, foi uma decisão daquelas disruptivas, divisora de águas, que estabeleceu uma ruptura com um sistema, infelizmente, retroalimentador da corrupção. Felizmente, né? Uma decisão que, felizmente, rompeu com um sistema retroalimentador da corrupção. Então, essa cogitação de restabelecer o financiamento empresarial para campanhas é bastante preocupante, porque as investigações dos últimos anos têm mostrado, infelizmente, ligações espúrias, ligações indesejáveis entre empresas e políticos, né? Muitas dessas situações acabam resultando em processos, em condenações. A jornalista Malu Gaspar, ela publicou a obra A Organização, em que ela conta com riqueza de detalhes esta história referente à Odebrecht, onde se estabeleceu o Departamento de Operações Estruturadas, nome pomposo para o Departamento de Propina da empresa, onde se organizava e se distribuía a propina para aqueles que mantinham relações com a empreiteira, né? Então é preocupante a retomada dessa discussão e também, igualmente, ou até mais preocupante, falar-se em manter o fundo eleitoral. Porque o fundo eleitoral ele foi uma criação jurídica para compensar a proibição do financiamento empresarial. Teoricamente, o fundo eleitoral foi criado para equalizar as condições de acesso ao poder, para permitir a todos que tenham condições equânimes, para que todos possam disputar o poder em condições de igualdade, não é? No entanto, a prática não é bem assim. A Transparência Partidária fez um trabalho de pesquisa e nas eleições de 2018, os candidatos à reeleição receberam 10 vezes mais dinheiro que os demais. As mulheres têm os seus nomes usados de maneira fraudulenta nos laranjais, pelo país, de norte a sul, de leste a oeste. Então, aquilo que teoricamente seria para equalizar as condições da disputa do poder, infelizmente se distorce, porque os partidos políticos não respeitam regras éticas, não prestam contas, não tem democracia intrapartidária. Infelizmente, existe um problema crônico que ocorre dentro, no seio dos partidos políticos. Para que as coisas funcionassem, eles deveriam respeitar regras de integridade, deveriam ter transparência, deveriam ter alternância no poder, e isso não acontece. Então, é muito preocupante que haja essa discussão, e não é só essa, né? Na verdade, nós temos 3 frentes de discussão. Essa está travada, ela é mencionada num grupo de trabalho em que é presidida pelo deputado Jonathan Jesus, relatada pela deputada Margarete Coelho, e que é necessário que a sociedade seja ouvida e que ela seja convertida em comissão especial, mas nós temos outras frentes de discussão. Temos a comissão especial presidida pelo deputado Luiz Tibé do Avante, em que se discute a reforma do sistema eleitoral, fala-se em criar uma série de regras, fala-se em criar o distritão, né? E o distritão
temática eleitoral, não resolvendo a distância que existe entre eleitores e eleitos. E há uma terceira frente que fala no voto impresso, né? O ministro Barroso do Supremo recentemente alertou com muita propriedade sobre os riscos graves inerentes ao voto impresso, né? Então é muito preocupante que essas discussões estejam sendo travadas sem ouvir com a devida atenção à sociedade, que não pode ser pega de surpresa, que precisa ter oportunidade de trazer o seu ponto de vista. Afinal de contas, nós estamos falando das novas regras para a disputa do poder. Nós estamos falando das novas regras para as disputas de eleições, para os partidos políticos. Isso não se faz a toque de caixa, tem que se ouvir as pessoas envolvidas, as organizações, ouvir o contraponto, haver transparência, cartas sobre a mesa nessa discussão. Financiamento da política é um tema muito complexo, cláusulas de desempenho nas eleições, que foram também decididas com propriedade pelo Supremo em 2016, e agora começam a produzir suas consequências. Isso é um avanço civilizatório que o Brasil construiu. Não podemos retroceder, não podemos fazer valer a cultura do compadrio, o patrimonialismo. Nós precisamos avançar e não retroceder. Muito bem, doutor Roberto Oliviano. Sempre vem aquela pergunta: retroceder para favorecer a quem? Mas vamos seguir em frente, vamos até os Estados Unidos. A vice-presidente Kamala Harris fez uma declaração sobre o progresso, condicionando o progresso ao fim da corrupção em países centro-americanos. Pois é, a vice-presidente Kamala Harris, que é uma mulher à frente do seu tempo, né? E ela, ouvida recentemente na 51ª Conferência Anual da Organização do Conselho das Américas, né? Em que havia vários integrantes do governo dos Estados Unidos, ela fez uso da palavra e ela enfatizou a necessidade de melhora das condições dos países de origem dos imigrantes que chegam aos Estados Unidos, né? Eu acho extremamente importante essa preocupação, essa demonstração de maturidade que a vice-presidente Kamala Harris, que é uma mulher de extrema coragem, que é uma mulher cuja presença no poder é extremamente importante, não é? É lógico que existem prioridades no governo americano, a questão dos furacões, da pandemia do Covid-19, a seca, a segurança alimentar, não é? Mas ela se preocupa bastante com um problema que é sabido, que é recorrente, que é a imigração, a política imigratória, e os problemas ligados a tudo isso, a corrupção, a violência, a falta de um bom governo e a pobreza. E ela enfatiza um ponto que me parece fundamental: não faremos nenhum progresso significativo se a corrupção persistir na região, independentemente dos esforços para frear a violência, fornecer ajuda em casos de catástrofe e lidar com a insegurança alimentar, né? Ela enfatiza que a história já mostrou que quando existe corrupção, um passo em frente significa 2 passos atrás. A corrupção provoca o colapso das instituições públicas a partir do interior, impede as pessoas de receberem educação e de iniciarem negócios e terem julgamentos justos. Exatamente isso. Eu concordo em gênero, número e grau com Kamala Harris. A corrupção, ela gera verdadeiro processo de erosão na credibilidade das instituições. Ela gera um verdadeiro colapso nas políticas públicas, porque os recursos que são destinados a ela simplesmente são capturados. E aí você tem a total inviabilização da democracia. Portanto, essa deve ser uma verdadeira política de Estado, uma política pública priorizada de maneira transversal. E é isso que Kamala Harris quer nos dizer. É necessário realmente enfrentar com coragem a corrupção. Não adianta simplesmente mostrar os dentes para os imigrantes, não é?
diante das consequências sociais do aumento da imigração, sem ter atenção com aquilo que foi o fator causador dos problemas dos imigrantes. Então, ela lança um olhar sério, maduro, responsável para os fatores que geram os problemas nos países de origem desses imigrantes. E ela tem toda a razão. É necessário que esses países tenham um grande esforço de enfrentar a corrupção para que as políticas públicas sejam efetivas, para que se tenha educação pública de melhor qualidade, saúde, saneamento básico, segurança. Isso é absolutamente fundamental. Nós precisamos de progresso, de evolução, de crescimento, para que as outras questões também, com isso, sejam equacionadas, né? Vamos voltar ao Brasil, doutor Roberto Oliviano. 5 companhias do Ibovespa têm observações sobre corrupção no balanço de 2020. Como é isso? Bom, Sérgio, em primeiro lugar, eu acho que é muito relevante observar o seguinte: quando se destaca nessa matéria do Estadão em economia que há observações feitas em grandes companhias que são cotadas na Bolsa de Valores, e essas observações elas são provenientes de auditorias independentes, o que nós precisamos ter atenção aí? Em primeiro lugar, é saudável, é relevante, é absolutamente digno de nota que nós tenhamos esses serviços de auditoria bastante vivos, bastante eficazes, não só no plano empresarial, mas também no plano público. O controle interno ele é fundamental para prevenir as fraudes, não é? Então, nem sempre as pessoas têm clareza que nós temos essa realidade, não é? Grandes empresas cotadas na Bolsa de Valores, elas precisam ter as suas contas auditadas, não é? Então, as auditorias independentes fazem estas análises e, segundo essa matéria do Estadão, houve observações nos balanços, observações referentes a situações que geraram dúvidas, não é? Inclusive, a matéria ela observa a falta de uniformidade em relação a estas observações. E esse é um ponto que talvez mereça atenção, essa construção de um padrão de uniformidade importante para sistematizar estas observações. De todo modo, me parece que o grande ponto a ser realmente destacado aqui é a relevância das auditorias, a importância dessas auditorias, a importância das pessoas estarem atentas aos balanços, às informações financeiras das empresas, que têm obrigações previstas aí na lei das SA, que tem obrigações previstas em relação à sociedade, para que seja garantido o quê? A transparência de gestão, né? É necessário que essa transparência, que essa boa governança sejam efetivamente garantidas. E nós temos aí as 3 letras mágicas que estão subindo em importância e cada vez mais sendo abraçadas pelas empresas. Estou falando de ESG, né? E de meio ambiente, environment, social e government, né? Ou seja, os compromissos com o meio ambiente sustentável, com o social e com a governança, né? Estas prioridades precisam ser cada vez mais enfatizadas, né? E as auditorias apontarem estas questões que devem ser sempre esclarecidas, não remanescendo dúvidas, isso é absolutamente fundamental para que tenhamos integridade nos negócios, para que tenhamos uma competição limpa no ambiente empresarial, para que possamos ter uma evolução neste ambiente
competitividade para as empresas, todos ganham. O setor empresarial ganha, o consumidor ganha e o país ganha com um setor econômico cada vez mais eficiente. Me fez até lembrar dos escritórios da propina, doutor Roberto Liviano. Mas vamos seguir em frente com uma boa notícia. Uma startup criou uma ferramenta que permite monitorar gastos públicos no país, doutor Roberto Liviano. Mas como é que fica? Esse aplicativo vai precisar de dados do governo para conseguir fazer com que esse aplicativo funcione corretamente? Esta startup está baseada na ideia do blockchain, é uma tecnologia importante que nos permite ter este acesso, este monitoramento, esta ênfase à transparência. E aí eu acho extremamente importante enfatizar a importância destes controles, não é? A importância destes monitoramentos preventivos, a importância de iniciativas como esta, a importância de trabalhos feitos por organismos como as unidades de inteligência financeira, a antiga COAF, as atuais UIFs. Todos esses organismos, eles têm um papel fundamental no enfrentamento da corrupção. Investir neles, mantê-los vigorosos, permitir que eles cumpram o seu papel, significa o quê? Significa prevenir a corrupção. Iniciativas como essa startup, que é absolutamente fundamental investir, temos tecnologia de boa qualidade, permitirmos que a sociedade possa fiscalizar as contratações públicas. Eu vou mais além, termos um avanço no sentido de sistematizarmos os preços das compras para evitarmos os superfaturamentos, para evitarmos as improbidades. Este é um verdadeiro sonho de consumo para prevenirmos a corrupção. Então, a tecnologia precisa ser usada a serviço da proteção ao patrimônio público. Essa é uma boa notícia, não é? Blockchain é uma tecnologia que vem para colaborar nesse sentido, sempre lembrando, é um alerta que eu acho que vale a pena enfatizar, nem todo mundo sabe disso, mas o Brasil, em 2011, assinou ao lado dos Estados Unidos, da Noruega, da África do Sul e de outros países o Pacto dos Governos Abertos. E aí se comprometeu perante o mundo em ser padrão internacional de transparência. Esse é um compromisso gravíssimo, seríssimo. Em setembro completam-se 10 anos. E, nesse sentido, tem que dar o exemplo. Startups como essa merecem um aplauso, fortalecer organismos como o COAF, permanentemente modernizando-os, permitindo que cumpram o seu papel para que a transparência seja total, merecem a nossa ênfase, a nossa preocupação, para que o Brasil cumpra de cabeça erguida o seu compromisso de ser padrão internacional em matéria de transparência. É isso por hoje, Sérgio. Esse aplicativo é o GovToken? É isso mesmo, é o GovToken, uma iniciativa realmente louvável que merece todo o nosso aplauso. Essa startup que cria a ferramenta que permite monitorar os gastos públicos no Brasil, uma matéria da CNN Business que merece atenção de todos. E que esse aplicativo não seja sabotado para interesses espúrios, né, doutor Roberto Liviano? Sempre que todos apoiem, que não haja sabotagens nem a este aplicativo, nem ao COAF, nem àqueles que empenham esforços no combate à corrupção no Brasil. Doutor Roberto Liviano, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, também está no Instagram, doutor Roberto Liviano. Muito obrigado por estar conosco. Até a próxima semana. Todos convidados a me seguir lá. Roberto Liviano, oficial. Será uma honra tê-los seguindo, assim como o Não Aceito Corrupção. Grande abraço, até a próxima.